Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo melhorando, tudo ficando 100%. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a apostila do terceiro bimestre. Estamos no módulo 26, que fala sobre possibilidades e probabilidade. Agora, a correção da página 457, questão número 4. Acompanhem comigo com muita atenção. Mateus, Júlia, Rafael e Pati estão participando de uma prova de skate. Letra A. Construa em seu caderno a árvore de possibilidades para o primeiro, segundo e o terceiro lugares. Então, vocês devem construir no caderno, ok? Não tem espaço suficiente na apostila de vocês. E depois, não se esqueçam de mandar na sexta-feira as fotos de todas as atividades resolvidas durante a semana, inclusive aquelas que vocês responderam no caderno. Combinado? Então, vamos lá. Para facilitar, eu coloquei as iniciais dos nomes. Pati, eu representei com a letra P, Mateus com a letra M, a Júlia com a letra J, o Rafael com a letra R. Então, para o primeiro lugar, nós temos a opção da Pati, depois Mateus, depois Júlia, depois Rafael, ok? Segundo lugar, já saiu a Pati. Para o segundo lugar, pode ser Júlia, Mateus ou Rafael, ok? Agora, analisando aqui, se o Mateus for o primeiro colocado, ficar em primeiro lugar. Quem pode ficar em segundo lugar? A Júlia, a Pati ou Rafael. Agora, analisando que a possibilidade que a Júlia ficou em primeiro lugar. Para o segundo lugar, nós temos Mateus, Pati ou Rafael. E se o primeiro lugar for do Rafael? Para o segundo lugar, nós temos o Mateus, a Pati e a Júlia como opções. Agora, vamos analisar o terceiro lugar. Nós temos o primeiro lugar da Pati, o segundo lugar da Júlia. Para o terceiro lugar, fica Mateus ou Rafael. O primeiro lugar da Pati, o segundo lugar do Mateus. Para o terceiro lugar, fica Júlia ou Rafael. O primeiro lugar da Pati, o segundo lugar do Rafael. Para o terceiro lugar, sobram o Mateus e a Júlia. Agora, se o primeiro lugar for do Mateus, o segundo lugar da Júlia, para o terceiro lugar nós temos a Pati ou o Rafael. Se o primeiro lugar for do Mateus e o segundo lugar for da Pati, para o terceiro lugar nós temos Júlia ou Rafael. Se o primeiro lugar for do Mateus, o segundo lugar for do Rafael, para o terceiro lugar, nós temos a Júlia ou a Pati. Agora, se o primeiro lugar for da Júlia, o segundo lugar do Mateus, o terceiro lugar pode ser da Pati ou do Rafael. Se o primeiro lugar for da Júlia, o segundo lugar for da Pati, o terceiro lugar pode ser do Mateus ou do Rafael. Se o primeiro lugar for da Júlia, o segundo lugar for do Rafael, o terceiro lugar pode ser do Mateus ou da Pati. Agora, a nossa última opção. Se o primeiro lugar for do Rafael, o segundo lugar do Mateus, para o terceiro lugar nós temos a Júlia ou a Pati. Se o primeiro lugar for do Rafael, o segundo lugar da Pati, para o terceiro lugar, sobram o Mateus e a Júlia. Se o primeiro lugar
for do Rafael. O segundo lugar for da Júlia. Para o terceiro lugar sobram Mateus e Pati. A árvore de possibilidades de vocês deve ficar igual à minha. Vocês podem escrever os nomes por extenso ou colocar apenas as iniciais. Combinado? Bom, nós já construímos a árvore de possibilidades, então vamos continuar. Letra B. Quantos são os resultados possíveis? Justifique sua resposta e escreva a expressão numérica que a representa. Nós temos Mateus, Júlia, Rafael e Pati. Nós temos 4 opções para o primeiro lugar. O primeiro lugar já foi ocupado. Para o segundo lugar, sobram 3 opções, 3 possibilidades. O segundo lugar já foi ocupado. Para o terceiro lugar, sobram 2 possibilidades. Então, em forma de multiplicação, fica 4, que são as 4 opções para o primeiro lugar, vezes 3, porque sobram 3 opções para o segundo lugar, vezes 2 opções para o terceiro lugar. 4 vezes 3, 12 vezes 2, ao todo são 24 resultados possíveis. E vocês podem conferir os 24 resultados possíveis na árvore de possibilidades. Então, vamos lá, nossa resposta. Para o primeiro lugar, existem 4 resultados possíveis, 4 nomes: Mateus, Júlia, Rafael e Pati. Para o segundo lugar, existem 3 resultados possíveis, pois o nome que fica no primeiro lugar está impedido. O primeiro colocado já foi escolhido. Então, para o segundo lugar, ficam disponíveis 3 nomes. Para o terceiro lugar, existem 2 resultados possíveis, pois 2 nomes estão impedidos. Então, eu tenho um nome que já está ocupando o primeiro lugar e um nome que já está ocupando o segundo lugar. Assim, para o terceiro lugar, existem 2 resultados possíveis. Logo, a nossa multiplicação fica 4, que são as 4 opções para o primeiro lugar, vezes 3, que são as 3 opções para o segundo lugar, vezes 2, que são as 2 opções para o segundo lugar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, há ao todo 24 resultados possíveis. Completem corretamente na apostila de vocês. Coloquem a resposta completa. Agora, a letra C. Em quantos desses resultados Júlia é a segunda colocada? Vocês podem voltar na árvore de possibilidades que está feita no caderno de vocês. E vamos anotar todas aquelas em que a Júlia está como segunda colocada, tá? A Júlia é a segunda colocada em 6 resultados possíveis. Nós temos Pati, Júlia e Mateus. Aqui a Júlia está em segundo lugar. Pati, Júlia, Rafael. A Júlia está em segundo lugar. Nós temos Mateus, Júlia e Pati, onde a Júlia está em segunda colocada. Mateus, Júlia e Rafael. Depois nós temos Rafael, Júlia e Mateus e Rafael, Júlia e Pati. São esses os 6 resultados em que a Júlia está como segundo lugar, como segunda colocada. Agora, na letra D. Em quantos desses resultados Rafael é o terceiro colocado? Nós temos que voltar na nossa árvore de possibilidades e analisar todas as que possuem o Rafael como terceiro colocado. O Rafael é o terceiro colocado em 6 resultados possíveis. Eu coloquei aqui os resultados para vocês. Pati, Júlia, Rafael.
O Rafael está como terceiro colocado. Pati, Mateus, Rafael. Aqui também o Rafael está como terceiro colocado. Mateus, Júlia, Rafael está como terceiro colocado. Mais uma opção. Mateus, Pati e Rafael no terceiro lugar. Júlia, Mateus, Rafael e Júlia, Pati e Rafael. Nessas 6 possibilidades, o Rafael está como terceiro colocado. Assim, nós concluímos a página 457. Próxima página. Vamos agora para a página 458. Número 5. Tente resolver as situações sem utilizar a árvore de possibilidades. Grifem aqui. Sem utilizar a árvore de possibilidades. Justifique sua resposta e escreva a expressão numérica que a representa. Então, nós vamos ter que ter muita atenção, porque não podemos utilizar a árvore de possibilidades. Letra A. Com os algarismos 6, 7, 8 e 9, quantos números de 2 algarismos podem ser formados? Vamos pensar um pouquinho. Existem 4 possibilidades de algarismos para cada uma das ordens. Então, se o algarismo é formado, eu quero um número formado por 2 algarismos, nós temos que pensar quantos podem ocupar a unidade e quantos podem ocupar a dezena. Nós temos que usar o 6, o 7, o 8 e o 9. Quantas opções eu tenho para ocupar a unidade? Eu tenho 4. Quantas opções eu tenho para ocupar a dezena? Também tenho 4. Então, aqui nós temos 4 possibilidades para as dezenas, 4 possibilidades para as unidades. 4 vezes 4, ao todo são 16 algarismos. Logo, podem ser formados 16 números de 2 algarismos. Quando nós colocamos 4 vezes 4, nós podemos estar trabalhando com números repetidos, como 66, 77, 88, 99. Então, nós estamos trabalhando com todos os que podem ser formados com 2 algarismos iguais ou diferentes, certo? Agora, a letra B. Com os mesmos algarismos, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados? O que torna a letra B diferente da letra A? A palavra distintos. Nós não podemos ter algarismos repetidos. Eu não posso ter 66, 77, 88 e não posso ter o 99. Não posso ter algarismos repetidos. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se começarmos a pensar no número a partir das dezenas, nós temos 4 possibilidades de algarismos para ocupar a ordem das dezenas. Vamos imaginar, o 6 já ocupou a dezena. Ele não pode se repetir. Sobram quantos algarismos para ocupar a ordem das unidades? Sobram 3. Isso mesmo. E 3 para a ordem das unidades, uma vez que não podem ser repetidos. Assim, a multiplicação que nós devemos fazer é 4 vezes 3, porque não pode ter repetição, porque tem a palavra distintos, que significa diferentes. 4 vezes 3, 12. Pensem comigo, ao todo, com os repetidos, são 16. Se dos 16 nós tirarmos 66, que são 2 algarismos iguais, 77, que são 2 algarismos iguais, 88, que são 2 algarismos iguais, e 99, que são 2 algarismos iguais, nós temos 4
números que são formados por algarismos iguais. 16 menos esses 4, 12 também. Mas em forma de multiplicação, nós temos 4, já utilizamos 1, não pode ter repetição, sobram 3. 4 vezes 3, 12. Se começarmos a pensar a partir das unidades, também será 4 vezes 3 igual a 12. Nós teremos 4 para as unidades, utilizamos 1. Para as dezenas, sobram 3. Logo, podem ser formados 12 números de 2 algarismos distintos. Então, quando são distintos, vocês devem ter esse raciocínio. Agora, a letra C. Quantos números de 2 algarismos existem no sistema de numeração decimal? Pense nos algarismos significativos de um número no sistema de numeração decimal. Por exemplo, 0,9 é o mesmo que 9. Então, nós não podemos ter a unidade lá na dezena, o zero, certo? Porque se na dezena for o zero desaparece e fica 0,9, que é o quê? É 9. Então, esse zero aqui, ele não é significativo, ele não é importante. Então, acompanhem comigo. Há 9 algarismos possíveis para a ordem das dezenas. Nas dezenas, nós podemos usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Nas dezenas, nós não podemos começar com quem? Com o zero, porque o zero na dezena ele não é significativo. Então, uma vez que não se pode começar um número natural pelo algarismo zero. Então, para as dezenas, nós temos quantos algarismos possíveis? 9. E para as unidades? Nas unidades, podemos ter o zero? Sim, nós temos o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90. O zero na unidade, ele é significativo, ele tem valor, certo? Então, para a dezena são 9 algarismos, pois nós não podemos utilizar o zero. Já para as unidades são 10 algarismos, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, assim nós temos 9 algarismos que podem ocupar as dezenas, vezes 10 algarismos que podem ocupar o quê? As unidades. 9 vezes 10, 90. Logo, existem 90 números de 2 algarismos. É bem simples. Agora, a letra D. Quantos números de 2 algarismos, agora vem aquela palavrinha, 2 algarismos distintos. 2 algarismos distintos existem no sistema de numeração decimal. Nós vamos começar a pensar da mesma maneira. Há 9 algarismos possíveis para a ordem das dezenas. Nós podemos usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Uma vez que não se pode começar um número natural pelo algarismo zero. Agora, e quantos nós teremos para as unidades? Vamos supor que nós utilizemos o número 1, ok? Aí nós ficamos com quantos? Com 8. Só que na unidade volta quem? O zero. O zero pode aparecer aqui. Então, nós não vamos ter 10 algarismos para a ordem das unidades, pois aquele que foi utilizado na dezena não pode se repetir. Então, ficam 9 algarismos. Por que 9 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 possibilidades. Só que você já utilizou um desses na dezena. Não pode ter repetição. Então, 10 menos 1, 9 algarismos para a ordem das unidades. Uma vez que não se pode repetir o algarismo que já foi usado na ordem das dezenas. Então, nós temos 9 opções para as dezenas, porque eliminamos o zero.
E temos 9 opções para as unidades, pois aquele algarismo que foi usado na dezena não pode se repetir. 9 vezes 9, ao todo nós temos 81 números de 2 algarismos distintos. Continuando. Letra E. Quantos números de 3 algarismos, agora ó, nós queremos 3 algarismos. Números de 3 algarismos existem no sistema de numeração decimal. Só 3 algarismos. Não apareceu a palavra distintos, então nós podemos ter algarismos repetidos. Há 9 algarismos possíveis para ordens das centenas, uma vez que a centena não pode começar com o 0. Quantos nós temos para as dezenas? 10 algarismos. E quantos para as unidades? Também 10. Então, 9 vezes 10 vezes 10. Ao todo, serão 900 números de 3 algarismos, ok? Então, aqui, há 9 algarismos possíveis para a ordem das centenas, uma vez que não se pode começar um número natural pelo algarismo 0. Por isso, nós ficamos só com 9, certo? Depois, nós teremos 10 algarismos para a ordem das dezenas, porque aqui entra o 0. E 10 para a ordem das unidades. Assim, nós ficamos com 9 vezes 10 vezes 10. Aqui na centena são 9, porque não contamos o 0. Aqui nós temos 10, porque temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui também são 10 pelo mesmo motivo. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Logo, existem 900 números de 3 algarismos. Agora, a letra F. Quantos números de 3 algarismos distintos? Aqui não pode ter repetição. Não podemos ter algarismos repetidos iguais. Existem no sistema de numeração decimal. O raciocínio é o mesmo. Há 9 algarismos possíveis para a ordem das centenas, uma vez que não se pode começar um número natural pelo algarismo 0. Agora, 9 algarismos para a ordem das dezenas, uma vez que não se pode repetir o algarismo que já foi usado lá na ordem das centenas. Se você já utilizou um algarismo na centena, um algarismo na dezena, então sobram quantos para a unidade? Isso mesmo, 8 algarismos para a ordem das unidades, uma vez que não se pode repetir os 2 algarismos que já foram usados na centena e na dezena. A nossa multiplicação fica assim: 9 opções para a centena, porque aqui não pode começar com o 0. Nas dezenas, nós temos 9 também, porque o algarismo que já foi usado na centena, na dezena não pode se repetir. Nas unidades ficam 8, pois os algarismos que foram utilizados na centena e na dezena não podem se repetir. Nossa multiplicação fica 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648. Logo, existem 648 números de 3 algarismos distintos. Assim, nós concluímos a página 458. Eu volto com vocês para a nossa próxima aula. Eu vou explicar a próxima página, 459. Se vocês ficaram com alguma dúvida no que foi explicado na aula de hoje, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!